Eu sou professora de História e ao longo dos séculos a gente percebe que a humanidade acumulou na sua cultura certas crendices a respeito de quem Deus é. E essas crendices, muitas vezes superstições, fazem com que as pessoas não consigam se aproximar do Deus verdadeiro, o Deus bíblico. Eu sou a Bibiana Beck, bem-vindas ao canal Gurias do Reino. Eu também tenho um Instagram, @Gurias do Reino. Se tu não me segue lá, me segue. Aproveita para já se inscrever aqui no canal Gurias do Reino. Também curtir esse vídeo para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas. Peguei aqui o meu cafezinho. Como eu falei para vocês, existem essas crendices, essas superstições a respeito de quem Deus é, a respeito da palavra de Deus. E infelizmente isso faz com que muita gente, mesmo às vezes até vão à igreja, têm um encontro com Jesus, mas não conseguem como que avançar na fé. E avançar na fé, não estou falando de cargo, de ter um título na igreja, de servir na igreja, mas avançar em conhecimento de Deus. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa, uma característica dessa pessoa, uma das principais características dessa pessoa é que ela conhece Jesus de verdade, ela conhece Deus de verdade, ela sabe quem é o Deus que ela está servindo. E eu quero começar esse vídeo te perguntando, quem é Deus para ti? Quem é Deus na tua vida? Quem é Jesus na tua vida? Que lugar o Espírito Santo ocupa na tua vida, na tua história? Gurias, eu comecei uma série sobre quem Deus é, muito motivada por um curso que eu estou fazendo na minha igreja. Eu vou falar um pouco sobre ele hoje, mas assim, muito também motivada por essa minha percepção que eu tenho, sabe? Trabalhando com pessoas de todas as idades, pessoas que já conhecem Jesus, pessoas que são da igreja, com essa dificuldades na vida que tem muito a ver com a sua visão de quem Deus é. Então isso é um assunto primordial na igreja, isso é um assunto primordial para nós hoje, e é por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui, essa série, Eu comecei a série aqui no YouTube falando sobre a misericórdia de Deus, sobre um Deus misericordioso. Continuei lá no podcast, vou passar um cafezinho no Spotify, Quando não tem vídeo aqui, tem episódio lá no podcast. Então lá no podcast, vou colocar o linkzinho aqui embaixo para vocês também irem lá, curtir, ouvir esse episódio, onde eu falei que Deus é confiável. E hoje eu quero falar sobre um Deus justo. Deus é justo. A justiça de Deus se manifesta na terra. A justiça de Deus está acontecendo a todo momento. Eu sei que às vezes a gente pensa, mas se Deus existe, por que as injustiças existem, Só que Deus exerce juízo sobre a terra. Existe juízo de Deus na terra. Isso é uma coisa temível para nós, isso é uma coisa para a gente temer, para a gente amar e para a gente temer, Porque o nosso Deus é assim, a gente o ama, mas também a gente o teme, e temor não é medo, mas é uma reverência, é um respeito, que a gente tem só por ele, que a gente tem só por um rei, só por um Deus real, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Quero ler para vocês uma passagem bíblica onde eu tive essa percepção da justiça de Deus e eu quero compartilhar ela com vocês para vocês entenderem um pouco. Ela está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 36, 15 e 23. Para entender melhor esse contexto, tu vai ter que ler 1 Crônicas e 2 Crônicas, fala sobre crônicas, histórias ali que aconteceram com o povo de Deus. E ao final desse livro, então, a gente tem a queda de Jerusalém. Muito triste, e diz assim, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor e os do rei e seus oficiais. Os babilônicos incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles.
Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e os seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Então, gente, que reviravolta, né? Muitas coisas acontecem nesses poucos versículos aqui. Deus, ele exerce juízo sobre Israel. Deus vem com ira, né? A justiça, ela vem com isso, ela vem com essa ira de Deus. Aí a gente fala a ira santa de Deus, né? A ira de Deus, ela produz algo poderoso. E é por isso que ela é a ira de Deus. E é por isso que é importante que nós, seres humanos, tenhamos ira. Que a gente sinta ira por coisas ruins. Porque isso produz coisas boas para o reino de Deus. Quando é a ira santa, né? Quando é a ira de Deus. Primeiro, ele mandou mensageiros. Ele mandou muitos e muitos profetas. Nós temos ali todos os profetas da Bíblia, né? Os profetas maiores, que a gente chama os profetas menores. Temos lá desde Isaías, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque. Eu tenho que ler porque senão eu vou acabar cantando a musiquinha, né? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas, eles vieram da parte de Deus, homens de Deus. Ah, mas eles não eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. Eles eram homens de Deus, e tinham seus próprios problemas, seus próprios traumas, seus próprios dilemas para resolver, mas Deus, por algum motivo, resignou eles para se levantar e falar com o povo de Israel e mostrar, tentar abrir os olhos deles, sabe? A gente tem profetas hoje também. Todo domingo, gente, domingo após domingo, muitas de vocês, assim como eu, vão à igreja para ouvir um pastor falando. Aquele homem é um profeta na nossa vida. Muitas de nós participam de grupos, né, como células, grupos de crescimento, grupos de conexão, e a gente tem ali um líder, um profeta de Deus na nossa vida. A gente tem aqui profetas, né, da internet. Então você tem a mim, gente, pessoas que estão o tempo inteiro falando de Deus. Então a gente tem profetas, sim, falando da palavra de Deus. E, mas como é que eu vou saber se os profetas são verdadeiros ou não? Eles estão falando a palavra de Deus. Se estão falando a palavra de Deus, é porque é profeta de Deus. É simples. Mas a gente tem que conhecer a palavra de Deus também. Não é só ouvir, mas também entender, mas também questionar, mas também se pôr à prova, né? Tudo que é abalável será abalado, gurias. A confiança desse povo, o amor desse povo por um Deus que tinha livrado eles, era abalável. E por isso que foi abalado. Foi abalado, eles precisaram ser humilhados. Imagina, o templo deles foi destruído, eles não tinham mais lugar para adorar, porque eles não valorizaram, não estavam seguindo o plano de Deus para a vida deles, porque eles estão na terra para se cumprir um propósito de Deus. Você está na terra, eu estou na terra para cumprir um propósito de Deus. E se nós somos de Deus, nós queremos fazer a sua vontade, nós nos colocamos diante de Deus, falamos, eis-me aqui. E aí Deus começa a fazer as coisas dele. E a gente se revolta, a gente não faz, a gente desobedece. Uma hora vai ser abalado, porque tudo que é abalável será abalado, como diz a música da Nívia, né? Eu gosto muito dessa música. Deus, eu quero trazer alguns pontos para vocês aqui nesse vídeo. Deus precisa agir com justiça para cumprir o seu propósito. Gente, Deus não tá para brincadeira. Deus precisa cumprir um propósito eterno. Ele vai fazer. Se ele precisar engravidar uma virgem, ele vai fazer. Se ele precisar abrir o mar, ele vai fazer. Se ele precisar ressuscitar morto, ele vai fazer. Se ele precisar fazer um cego ver, ele vai fazer. Se ele precisar encher vasilha de azeite, onde não tem nada, ele vai fazer. Então, assim, Deus vai fazer. A gente não precisa se preocupar com a parte de Deus. O nosso problema, o nosso grande problema é se preocupar com a parte de Deus. Tá, mas Deus não tá fazendo, Deus não tá olhando, Deus não tá vendo. Deus está fazendo a parte dele do jeito que ele faz, do jeito perfeito que ele faz, impossível. Mas o possível a gente precisa fazer. Deus precisa agir com justiça para cumprir os seus planos, e não por causa de um capricho dele, sabe? Às vezes a gente fala assim, porque eu preciso aprender, né? Porque Deus tá me mostrando isso, porque eu preciso aprender. Realmente, gente, Deus tá muito interessado na gente, Ele quer que a gente aprenda. Só que mais do que isso, é porque Ele tem um propósito para ser cumprido. Então, assim,
Deus me dá uma direção e eu desobedeço essa direção. E aí, por causa dessa desobediência, eu acabo vivendo coisas que estão me ensinando, tá? Estão me ensinando a ser mais forte, estão me ensinando a ser mais sábia, estão me ensinando a ser mais humilde, enfim. Só que assim, Deus não vai parar a obra dele por minha causa, porque agora a Bibiana decidiu desobedecer, então eu vou deixar aquelas pessoas lá sem palavra. Não, ele vai enviar a palavra para as pessoas igual, entendeu? Então assim, quem perde é sempre a gente. Quem perde é sempre a gente. Deus não perde, Deus não é um perdedor. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Deus nunca perdeu. Mas o povo de Deus perdeu. O povo de Deus perdeu porque ele foi desobediente. Deus nunca perdeu. Deus nunca perde, porque Deus venceu, né, na cruz. Jesus venceu através da cruz. Então Deus nunca perde. Deus não vai excluir os planos dele por nossa causa. Quem perde é sempre a gente. Deus é sempre justo. Mas um outro ponto é que a maioria de nós ou é vingativo demais ou é complacente demais. Então, existem duas classes de pessoas, né, geralmente. Aquelas pessoas que se vingam, que querem vingança, que tem aquele desejo de fazer a justiça, a qualquer preço, de não, errou, tem que pagar, né? E outro grupo de pessoas que é complacente, mas, ele errou, mas coitadinho, né? Ele não sabia. De ficar passando a mão na cabeça das pessoas e não ajudar nunca as pessoas a crescerem, inclusive pessoas que estão sob sua responsabilidade, né? Filhos, liderados, enfim. A maioria de nós é assim, mas Deus não é assim. Deus é na medida certa. Deus é na medida certa. Deus faz as coisas na medida certa, na medida eficaz, na medida que funciona. Esse é Deus. Deus faz tudo certo. Então Deus é justo na medida certa. Ele enviou profetas até onde ele achou que devia. E aí até que ele fez com que, até que se levantou contra o povo, já não teve remédio, como diz a palavra aqui. E Deus deixou que eles estivessem lá à deriva da Babilônia, né, que foi um exílio terrível para o povo de Deus. Foi, acho que mais terrível até do que no Egito, não sei, mas eu tenho a impressão que sim, os babilônicos, eles eram pessoas eles eram muito idólatras, né, e isso é muito prejudicial, gente. Um povo que é idólatra, que fazia, né, que, enfim, matava bebês e fazia tantas atrocidades, assim, pra adorar, né, pra satisfazer os deuses deles, que na verdade eram demônios, né, enfim. E aí, chegou um tempo oportuno na história que ele reacendeu o coração de um rei persa, né, o rei Ciro. E, gente, os persas, eles têm uma característica muito interessante. Como eu falei pra vocês, eu sou professora de história, né? E os persas, eles eram um povo que tinha uma característica bem atual, assim. Eles eram muito da cultura, sabe? Eles, geralmente, na antiguidade, tá? Quando um povo subjugava, quando o povo derrotava, né? Outro conseguia derrotar aquele povo, eles subjugavam. Então, eles tinham que cumprir a mesma cultura, eles tinham que servir os mesmos deuses, trocar de religião, né? Isso é uma coisa muito séria. E o povo de Deus... muitas pessoas do povo de Deus não fizeram isso, né? Aconteceu com Daniel, né? Com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aquela história e tal. Então, os persas, tá? Eles tinham essa característica, não de aceitar, mas de serem mais tolerantes. Eles, de todos os povos antigos que existiam, eles eram muito tolerantes. E existiram vários momentos na história onde os persas, eles simpatizaram, eles vivenciaram ali momentos com o povo hebreu, com o povo de Deus. Enfim, fecha aspas, que eu nem abri. Mas agora, né, vamos para a parte prática desse vídeo. Como buscar a justiça de Deus. Nós devemos, né, como filhas de Deus, buscarmos as coisas dele. E nós precisamos buscar a justiça de Deus. E a gente vive isso buscando os planos dele, né? Mas assim, eu queria deixar bem claro para vocês que buscar a justiça de Deus não é querer fazer justiça por ele, mas buscar fazer a justiça dele se concretizar na nossa vida e na vida das pessoas que vivem conosco, né? Então, o primeiro ponto é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Conhecer de verdade, sabe? Conhecer, saber que existem os profetas maiores, os profetas menores, saber que existe uma história de Israel, saber da cronologia, enfim, entender mesmo essa palavra aqui. Depois ter um relacionamento, depois não, né, junto com isso, ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento real com Ele, orar, jejuar, estar perto dele. A outra coisa é a aplicação da palavra, aplicação das coisas que Ele fala para nós. Não é só conhecer, mas também aplicar. Como que eu sei, como eu falei para vocês, como que eu sei que estão falando a verdade para mim? É de acordo com a Bíblia? Não pode botar fora essa profecia. Pode botar fora essa profecia. A gente precisa ter tanta intimidade com o Senhor que a gente vai saber identificar quando estão mentindo pra gente. Quando uma pessoa, mesmo em nome de Deus, está mentindo pra gente.
E isso é responsabilidade nossa, porque nós temos a palavra em mãos, né? Nós conhecemos. Então, a aplicação da palavra de Deus. E eu quero deixar para vocês um desafio essa próxima semana para vocês fazerem, né? Que é buscar uma situação na vida de vocês para exercer a justiça de Deus. E orar para que Ele exerça a justiça dele completa na tua vida. Gente, boa coisa é que Deus cumpra a justiça dele em nós. Às vezes Deus cumprir a justiça dele em nós vai doer muito em nós, porque vai tirar a nossa vaidade, às vezes, né? Como aconteceu com o povo, vai destruir algo na nossa vida. Ali o templo foi destruído, gente. E muitas coisas em nós precisam ser destruídas para que renasça algo de Deus realmente, e não mais a nossa vontade. Para que a gente possa viver em plenitude, muitas vezes a gente tem que viver coisas ruins primeiro. A gente tem coisas ruins, né? Entre aspas, que a gente acha ruim, coisas desconfortáveis, vamos colocar assim. Porque Deus exercendo a justiça dele na nossa vida, nós vamos sim viver em plenitude, nós vamos sim cumprir um propósito e um plano de Deus para as nossas vidas. Então, se tu quer que a justiça de Deus se manifeste na tua vida, comenta aqui também para mim. Eu quero que a justiça de Deus se complete na minha vida, seja manifesta na minha vida, né? Enfim. E para finalizar, eu quero deixar para vocês, eu vou deixar um link aqui embaixo de um e-book que eu tenho para mães, um e-book Mãe Leve por Dentro e por Fora. É um e-book que contém um guia para 7 dias tu conseguir te reconectar com Deus, contigo mesma, através do teu corpo, da tua mente, da tua vida espiritual também. Junto com esse e-book, tu recebe um áudio de 15 minutos mais ou menos, para os dias em que tu te sentir totalmente insuficiente. E nós temos também um devocional mais mais leve com Jesus, que também está no Spotify. Então, tu faz ali, a cada dia tu tem ali as tuas atividades, tuas tarefas, tuas dinâmicas para cumprir, né, no e-book, e tu escuta também o devocional no Spotify. É bem legal. Eu vou deixar para vocês aqui o link, né, para quem quiser dar uma olhadinha e adquirir o e-book. E até semana que vem, então, semana que vem nós vamos estar encerrando essa série sobre quem Deus é, lá no Spotify. Vou passar um cafezinho, então não deixa de ir lá e seguir, né, também o podcast para que tu tenha acesso mais rápido. É isso, Deus abençoe. Não esquece de mandar esse vídeo para pelo menos 2 amigas. Até mais.